Olá pessoal, veremos neste tutorial como é que a gente pode criar o efeito de explosão de objeto em cima de um ponto numa trajetória. Para isso nós utilizaremos três objetos básicos que serão suficientes para dar um pouco de entendimento desse efeito. O primeiro será um objeto curva, que vai servir para a gente como objeto de trajetória. O segundo vai ser um objeto mesh, que vai ser o nosso objeto que irá explodir, de preferência pessoal, um objeto com uma certa complexidade, para que a explosão seja interessante. E por último, o nosso simulador Quick Explode, que fará o efeito aí da explosão. Então vamos lá, vamos começar o nosso entendimento. Primeiro passo, adição da curva. Com o cursor na área, vou usar aqui o Shift A e vou adicionar uma curva do tipo Bezier. Curva adicionada, eu vou usar o scroll aqui, perceba que eu tenho uma linha sinuosa, eu vou fazer com que essa linha ela tenha um giro aqui em relação a essa linha imaginária vermelha, que é o eixo X. Então eu vou usar o R de rotação, RX90, Enter, eu coloco a linha em pé, em relação ao eixo X. Porém eu vou ver agora esse objeto de forma frontal pelo modo ortográfico. Então eu clico aqui no Gizmo, nesse ponto verde. De frente aqui, parece ser uma linha simples, mas quando eu entro no modo Edit Mode, perceba que a curva de Bezier ela é uma curva em forma de uma espinha dorsal. Ela está aqui com dois pontos âncoras, um na esquerda, um na direita, e nós vamos alterar aqui a formação dela para criar o efeito da trajetória que nós precisamos. Então o primeiro passo aqui, eu vou utilizar aqui esse ponto da esquerda, que é o ponto âncora. Selecionando ele, eu vou utilizar aqui o nosso transformador de movimento. As setinhas apareceram. Como eu estou trabalhando com dois eixos aqui na visão ortográfica, eu tenho o eixo Z, que é a seta azul, e o eixo X, que é a seta vermelha. Eu vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e arrastar, fazendo com que esse ponto venha até aqui em cima. Vou usar o scroll para afastar um pouquinho. Para poder fazer com que a curva se altere aqui, eu vou utilizar os ganchos desse ponto âncora. Então eu vou selecionar esse ponto aqui, de cima, e vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e puxar para fazer essa curvatura aqui da linha que nós precisamos aqui para a trajetória. Eu vou aproximar, percebam que as setinhas de direção da trajetória dessa curva vêm de cima para baixo. Eu não quero isso, eu quero que o objeto comece daqui de baixo e quando chegar aqui nesse ponto superior ele faça a explosão que eu preciso para o efeito. Então eu tenho que alterar a direção dessas setas. Para eu alterar, eu uso o botão direito e uso essa opção chamada Switch Direction, mudar a direção. Vejam que as setinhas agora elas apontam de baixo para cima. Com esse procedimento realizado, eu vou voltar para Object Mode. Já temos a linha aqui com o efeito que eu preciso. Vocês podem utilizar aqui a linha da forma que vocês quiserem, para fazer o efeito que vocês precisarem. Eu vou usar um bem simples para ficar prático. Agora eu preciso adicionar um objeto que vai fazer a explosão. É interessante que a gente utilize um objeto com uma certa complexidade, porque a malha mais complexa, o efeito de explosão, que é ocasionado através do simulador de partículas, ele faz com que os pedaços sejam menores. Eu vou usar um objeto bem básico aqui, que vai ser a nossa esfera UV. Com o cursor na área, Shift A, Mesh, UV Sphere, que é a nossa esfera UV. Muito grande, vou usar o S de escala, vou aproximá-la, colocá-lo desse tamanho. Vou aproximar agora. Vamos dar um material para essa esfera, vamos dar uma cor para ela. Vamos vir aqui no editor de propriedades, no ícone material, que é essa esferinha vermelha aqui. Vamos dar o New. Veja que o material inicial colocado é o material branco. Para eu poder ver o material, eu posso usar aqui em cima um modo Lock Dev ou um modo renderizado. Vou deixar no renderizado. Vou alterar a cor desse objeto. Eu posso clicar nessa caixinha e aqui nesse seletor eu posso escolher a cor que eu quiser. Vamos usar aqui uma cor amarela. Pronto. Objeto já criado. Material criado para esse objeto, vamos agora fazer a nossa trajetória. Como é que eu crio a trajetória entre esse objeto e a curva de Bezier? Simples. Eu vou usar um restritor, que é um constraint. Então eu vou selecionar a esfera. Com ela selecionada, eu vou aplicar nela um objeto constraint, que é o restritor.
Vamos vir aqui em Add Object Constraint e vamos selecionar um do tipo Follow Path, ou seja, siga o caminho. Pronto. Feito o procedimento, as configurações do constraint foram aplicadas à esfera e vão aparecer aqui as informações que vão fazer com que eu consiga realizar a animação que eu quero aí de trajetória desse objeto a partir dessa curva. Vejam que o constraint aqui está numa cor vermelha. Isso porque ele pede que, para poder provocar o efeito que ele precisa, um alvo. Quem é o alvo? É justamente a curva onde nós iremos fazer a trajetória. Temos duas opções: clicar no conta-gotas e selecionar a curva, ou então clicar aqui e entre o objeto selecionarmos o Bezier Curve. Pronto. Veja que automaticamente a esfera já se posiciona bem no ponto inicial da curva. Se eu der animação aqui, não vai acontecer nada, porque eu preciso criar o efeito de animação através desse constraint. Então, para isso é necessário que eu venha nas suas configurações, selecione a opção Follow Curve, siga a curva, e clique em Animate Path. Com esse procedimento realizado, quando eu der o play agora, vocês vão ver que o objeto ele se movimenta de baixo para cima. Como é que eu faço agora para poder fazer o efeito Explode? Eu preciso definir que a explosão seja ocasionada a partir de um determinado ponto na minha animação. Então eu quero que o objeto exploda a partir de onde? Daqui, quando ele chegar bem nessa parte superior. Então o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que vir aqui na timeline, encostar o cursor na agulha de reprodução, pressionar o botão esquerdo, arrastá-la, fazer com que ela ande até o ponto em que ela chega lá na parte superior, que é mais ou menos aqui no frame 100. Pronto. Aqui agora eu posso utilizar o terceiro objeto, que vai servir como recurso para a gente criar o nosso efeito aqui de explosão. Então eu posso selecionar o Object, com a esfera selecionada, e aplicar nela o Quick Explode. Quando eu der a animação do passo inicial, dando play, o objeto ele se movimenta. Quando ele chegar justamente nesse ponto aqui, ele faz a explosão. Há um detalhe aqui. A explosão, quando procede aqui, os seus fragmentos caem. Por quê? Porque existe uma configuração aqui de gravidade no efeito. E esse efeito, como ele foi realizado através do sistema de partículas, nós vamos selecionar o ícone que representa as partículas. Aqui eu tenho o número de partículas que eu estou utilizando. Se eu aumentar esse número aqui para 1000, eu vou fazer com que os fragmentos sejam menores ainda. Então, na hora que eu der o efeito, eu vou ter mais fragmentos devido à complexidade da malha. Tá vendo? Trouxe mais fagulhas. Se eu diminuo a emissão aqui de fragmentos, eu tenho menos fragmentos na explosão. Então, para tirar esse efeito dos fragmentos caindo, eu posso vir aqui nas configurações de partículas, onde eu tenho o Field Weights, eu posso vir nessa opção Gravity, que significa a gravidade, que é justamente essas partículas caindo, obedecendo aqui às leis de Newton. Para eu tirar, eu posso deixá-la aqui em 0. Quando eu voltar agora à minha explosão, as partículas elas irão se espalhar, mas não cairão como caiu anteriormente. Elas são realizadas de uma forma bem intensa, porque existe aqui também uma condição de velocidade para essa explosão acontecer. Como também, se nós movimentarmos, nós estamos dando um tempo entre o início e o fim dessa opção. Então, nós vamos vir aqui em Velocity, vamos diminuir um pouquinho isso aqui, vamos deixá-lo em torno de 0,2. Se dermos agora novamente a explosão, observe que ela já acontece com a intensidade um pouco menor do que a intensidade que nós tínhamos no início. Então, essa força pode ser controlada aqui a partir dessa opção Velocity.
Então aí com a criatividade vocês podem utilizar esse experimento já para fazer alguns testes de simulações que vocês possam utilizar aqui, até mesmo utilizando o recurso de fogo. Então, bom proveito aí da dica e até o próximo tutorial.